Projeto de lei orçamentária de 2025 prevê déficit de mais de 14 bilhões e meio de reais. Comissão de Segurança Pública debate pagamento de gratificação de risco de atividade militar. Plenário aprova a criação de diretrizes para profissionalização e reinserção no mercado de trabalho de pais ou responsáveis por pessoas com deficiência. E 12 praias do Rio de Janeiro receberam a certificação internacional Selo Bandeira Azul. O Jornal da Alerj está começando agora. Boa noite. A Comissão de Orçamento da Alerj começou a discutir nesta terça o projeto de lei orçamentária anual de 2025 e a revisão do plano plurianual para o período de 2024 a 2027. A previsão orçamentária enviada pelo governo indica um déficit de mais de 14 bilhões e meio de reais para 2025. De acordo com o subsecretário-geral de Fazenda, Gustavo Tillmann, o déficit de 14,6 bilhões no orçamento do ano que vem é resultado de uma receita líquida estimada para 2025 de 107,52 bilhões de reais e despesas previstas de 122,18 bilhões de reais. Segundo o subsecretário, a principal causa é a dívida do Estado com a União. Ele informou que a estimativa é que sejam pagos 11 bilhões e meio de reais no ano que vem. Esse talvez seja a grande discussão do momento, aproveitando a oportunidade da construção da lei orçamentária do ano que vem, o PPA. O grande sucesso do fechamento das nossas contas nos próximos anos depende muito do sucesso que a gente tiver na renegociação dessa dívida com a União. O presidente da Comissão de Orçamento, o deputado André Correia, diz que a situação é preocupante, porque o Estado não está conseguindo produzir receita para pagar suas despesas e nem a dívida com a União. Nós estamos em cima de uma liminar do Supremo Tribunal Federal que restringe a nossa dívida, que é o nosso maior desafio, né? Não canso de dizer que o Estado do Rio de Janeiro e os demais estados são vítimas de uma agiotagem da União, né, do ponto de vista de juros, de pagamento da dívida. É como se o cidadão comum se perdesse no cartão de crédito, né? É mais ou menos o que acontece hoje com os estados na relação com a União. Então a gente tem que administrar esse dia a dia. Tem desafios grandes, mas assim... com toda essa dificuldade, eu não vislumbro para o ano que vem e até o final, por exemplo, da gestão do atual governo, que a gente tenha esse percalço de viver aqueles momentos que vivemos já há anos atrás. Então, acho que essa é a principal informação. Mas continuamos olhando aquela luz no fim do túnel e continua sendo um trem com a luz acesa. Apesar das preocupações, o subsecretário informou que no segundo quadrimestre, em relação ao primeiro quadrimestre, houve um crescimento da receita líquida de 5,1%, ou seja, de 3 bilhões e 100 milhões de reais, causado principalmente pelo impacto da lei que aumentou a alíquota modal em 20%. O deputado Luiz Paulo, que integra a comissão, cobrou a execução de projetos que podem melhorar ainda mais a receita do Estado, como a cobrança de IPVA para embarcações e aeronaves. Eu dei um exemplo, o IPVA de embarcações de passeio e de aviões executivos pode render aos cofres públicos 600 milhões de reais por ano. Isto está pronto desde o ano passado e não vem à pauta. Parece que o governo está nadando em dinheiro. Ou eles gostam muito, ou seja, um governo que gosta dos ricos e não gosta dos pobres, né? Porque só tem embarcação de passeio e avião executivo quem tem dinheiro. E o IPVA é para distribuir esses recursos para a fonte de tesouro, para fazer políticas públicas de saúde, educação e segurança pública. Eu não consigo entender. Se você conseguir me explicar, eu vou ficar feliz. Outro destaque apresentado na comissão foi a receita tributária com boa arrecadação do ICMS em 16,5% nesse quadrimestre e o acumulado do ano que ficou em 15,2%. Também houve aumento da receita de royalties e participações especiais de 4,9% e no acumulado do ano de 2,7%.
O deputado Flávio Serafini levantou uma questão que preocupa servidores e aposentados: as receitas do Rio Previdência, que hoje conta com as contribuições mensais dos servidores, repasse dos royalties, entre outras fontes. O Estado do Rio de Janeiro já há alguns anos destina royalties e participações especiais de petróleo para contribuir com o financiamento do Rio Previdência, só que esse valor era insuficiente. Só há 2 anos que esse valor se tornou suficiente para ajudar a fechar a folha e ter uma sobra, que é muito importante para que o Rio de Janeiro tenha equilíbrio atuarial. Infelizmente, agora o governador está tirando parte desses recursos que deveriam ficar aplicados no Rio Previdência para garantir as aposentadorias, e a gente tem uma grande preocupação. Nós vamos trabalhar para que esses recursos não sejam remanejados na sua totalidade, para que essa prática não se consolide como uma prática do Executivo, porque a gente precisa que o Rio Previdência faça uma espécie de poupança para garantir a aposentadoria no médio e no longo prazo para os servidores do Estado do Rio de Janeiro. A próxima reunião da Comissão de Orçamento está prevista para acontecer no dia 22 de outubro. O próximo passo é que a gente vai ter, a partir da audiência de hoje, incorporar as emendas dos parlamentares, receber as demandas dos poderes, produzir um parecer final, né? Temos aí um tema que é fundamental, que o deputado Luiz Paulo de todos nós é o mais ligado e antenado, que são a nova redefinição dessa relação de dívida, que obviamente vai impactar. Então tomamos também uma decisão de postergar ao máximo o meu relatório do orçamento para esperar essa discussão política que está acontecendo no Congresso até o limite de tempo. O pagamento da gratificação de risco de atividade militar a inativos e pensionistas foi tema de intenso debate da Comissão de Segurança. O benefício já é pago a policiais e bombeiros da ativa, mas o governo do estado e o Ministério Público divergem sobre o tema. O governo do estado entende que pensionistas inativos que passaram a ter essa condição a partir do dia 1º de janeiro de 2022 têm o direito a essa gratificação, enquanto o Ministério Público defende que a gratificação deve ser estendida a todos os pensionistas inativos, independentemente da data. Enquanto isso, quem se dedicou a garantir a segurança do Estado segue aguardando uma solução. O deputado Rodrigo Amorim discordou do que foi dito pelos representantes da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros, alegando que o tema é mais complexo do que foi apresentado pelas instituições e que, se dependesse apenas do Parlamento Fluminense, a situação seria resolvida. Não posso aceitar de 2 corporações que cheguem aqui e botem na conta exclusivamente do parlamento, dizendo que é uma questão de legalidade, porque se for dessa forma, eu falo aqui que através do meu mandato, dos outros deputados que estiveram aqui presentes e que fazem a defesa da segurança pública, deputado Marcelo Dino, deputado Márcio Gualberto, deputado Carlinhos BNH e o deputado Sargento Portugal, deputado federal, a gente faz uma emenda, na primeira mensagem que vier do governo, faz a reforma do texto da lei e a questão da legalidade que foi suscitada pelo Corpo de Bombeiros e pela Polícia Militar estará superada. O problema é muito mais profundo que isso. E, ao meu ver, houve falta de respeito das 2 corporações, não só com os servidores, com os ativos e pensionistas, mas, sobretudo, com o parlamento. Militar reformado, o Major Luíde apresentou uma denúncia durante a audiência pública sobre pagamentos indevidos da GRAN, que podem resultar em um rombo bilionário nos cofres do governo do estado. A GRAN, ela majora uma outra gratificação, chamada ATS, adicional ao tempo de serviço, que são os triênios. Isso aí caracteriza que ela não é prolabore, que se ela for prolabore, está havendo grande rombo nos cofres públicos do estado. Por quê? Se está majorando o ATS e o governo classifica como prolabore, então está pagando indevido, está pagando bilhões de reais a mais. Bilhões, estou falando em bilhões. É um caso até maior do que você perde o ERD. Por que bilhões? Porque já são 30 meses, né? 30 meses, mês a mês, são milhões de reais. Milhões de reais pagos indevidamente. Então, o que ocorre? Aqui a Casa, a LERJ, já tem uma indicação legislativa aprovada pelo presidente da LERJ, Rodrigo Bacelar, que é uma criação de um TAG, onde a LERJ reconhece a GRAN como genérica, para consertar tudo isso em um processo no TCE. O processo TCE que está em curso já está finalizando, já para levar para julgamento. E se constatando que o Estado, através da sua PGE, que fala que é prolabore e tem esse pagamento todos indevidos, vai dar problema para quem autorizou isso, o CPF de alguém, né? Porque quem vai ser responsabilizado em mais de 3 bilhões pagos indevidos? O presidente da Comissão de Segurança, deputado Márcio Gualberto, destacou o bom andamento da reunião, com todos os presentes tendo a oportunidade de fala, com o objetivo de solucionar a questão. Sobre a denúncia apresentada,
O parlamentar disse que vai analisar o documento, que possui mais de 80 páginas. Essa discussão foi travada, estavam aqui representantes da Secretaria da Polícia Militar, do Corpo de Bombeiros, da Secretaria de Fazenda, Casa Civil, enfim, para que, ouvindo, escutando-nos uns aos outros, pudéssemos encontrar as melhores soluções. E o que seriam essas melhores soluções? Soluções embasadas, fundamentadas. Não dá para vir para uma audiência pública dizer o que eu acho sobre determinado assunto. O achismo não vigora. Não tem como você embasar e debater sobre algo tão sério baseado numa mera opinião no achismo. Tudo aquilo que foi dito precisará ser fundamentado para que os argumentos possam, enfim, sair vitoriosos, mas dessa forma embasada. A denúncia do Major Luíde, eu ainda não tive a oportunidade de lê-la, me parece que deve ter ali entre 80 e 100 páginas, ele trouxe hoje, ficou de me encaminhar em PDF, nós vamos ler, fazer uma análise, levar para o conhecimento dos demais membros da Comissão de Segurança Pública e encaminhar para quem de direito, para aqueles que possam resolver, possam dar um bom cabo, uma boa finalidade às denúncias que ele está fazendo, que eu repito, ainda não sei quais são. Hoje o plenário aprovou o projeto que estabelece diretrizes para a profissionalização e reinserção no mercado de trabalho de pais ou responsáveis por pessoas com deficiência em caso de morte dessas pessoas. Os deputados iniciaram a sessão plenária desta terça-feira, votando o projeto que concede a medalha Tiradentes ao ministro do Tribunal Superior Eleitoral, Raul Araújo Filho. A proposta do deputado Rosenberg Reis foi aprovada e vai à promulgação. Os parlamentares também analisaram o projeto do deputado Samuel Malafaia, que estabelece diretrizes para a profissionalização e reinserção no mercado de trabalho de pais ou responsáveis por pessoas com deficiência em caso de morte dessas pessoas. A ideia desse projeto é cuidar de quem cuida, ou seja, beneficiar aqueles que se dedicam de forma integral aos cuidados e tratamentos de pessoas com deficiência. Após o período de profissionalização, o governo deverá oferecer oportunidades de emprego a essas pessoas. Além disso, o Poder Executivo também vai poder criar um auxílio mensal de pelo menos um salário mínimo estadual para famílias de baixa renda que tenham cancelado o benefício assistencial à pessoa com deficiência enquanto os responsáveis não conseguirem um emprego. A proposta foi aprovada e segue para a análise do governador. Também foi aprovado o projeto que declara o Circo Voador como patrimônio cultural imaterial do Estado do Rio. O Circo Voador é um tradicional espaço cultural localizado no bairro da Lapa, que serve de palco para diversas expressões musicais, tanto do Rio de Janeiro quanto para atrações brasileiras e internacionais. O projeto da deputada Verônica Lima foi aprovado e passa por mais uma votação em plenário. E o Detran pode ser obrigado a excluir do aplicativo Carteira Digital de Trânsito dados de veículos roubados. De acordo com o texto, o Departamento de Trânsito do Estado do Rio deve manter apenas em cadastro interno as informações dos veículos com aviso de roubo até que eles sejam recuperados e estejam em posse do proprietário ou da seguradora. O deputado Luiz Paulo, autor do projeto, explica que é desagradável para o cidadão se deparar constantemente com lembranças do episódio ao acessar a carteira digital de trânsito e que a medida tem o objetivo de não potencializar o abalo emocional de quem teve o veículo roubado e pode ter passado por momentos traumáticos. A proposta foi aprovada e retorna para mais uma votação em plenário. É emocional, mas ao mesmo tempo é de direito. Ora, você tem um carro roubado, você notifica o Detran, você notifica a polícia, o carro não aparece, o Detran mantém o carro no teu cadastro, isto é no mínimo um grande desrespeito. Evidentemente, se o carro foi roubado e você fez a comunicação, tem que dar baixa. Se o teu baixa, o carro não é mais teu, não tem que estar no teu cadastro. 9 praias do Rio de Janeiro tiveram o selo Bandeira Azul renovado por mais um ano e outras 3 ganharam pela primeira vez a certificação internacional. Alguns critérios são levados em consideração, como a qualidade da água, a limpeza da praia, o valor cultural do local e os projetos de educação ambiental
oferecidos à população. A notícia do reconhecimento e de conseguir fincar a bandeira azul em uma das praias mais lindas do estado deixou os frequentadores, comerciantes, ativistas ambientais e surfistas mais do que felizes em Grumari, na zona oeste do Rio. Esse reconhecimento é fruto de muito trabalho, dedicação para preservar a nossa praia, respeito ao meio ambiente, ações de educação ambiental, controle da poluição e mutirões de limpeza. A bandeira azul é um símbolo de orgulho para nós. É meta alcançada e o nosso compromisso é permanente. A praia paradisíaca fica distante quase 50 quilômetros do centro do Rio e tem águas transparentes, areia branca e muita vegetação no entorno que atraem turistas e cariocas. Na região dos lagos, a Praia do Peró teve o selo renovado. Em São Pedro da Aldeia, a Praia das Pedras recebeu reconhecimento internacional. Já em Saquarema, a Praia de Itaúna, famosa pelos campeonatos mundiais de surf e as competições de vôlei de praia, garantiu o certificado também. O certificado é reconhecido internacionalmente e tem como objetivo elevar o grau de conscientização da população e incentivar as ações de preservação do meio ambiente, marinho e costeiro. O programa Bandeira Azul é muito importante para o meio ambiente e também para o setor do turismo, que traz mais visitantes. A gente acaba conquistando um público de maior qualidade, por ter mais interesse em praias limpas, praias adequadas. Então, traz um turista mais consciente em relação ao meio ambiente. O Jornal da Alerj fica por aqui. Você pode acompanhar a programação pelo nosso YouTube e pelas redes sociais. TV Alerj, o canal do povo. Uma boa noite para você e até amanhã.